Fala, torcedor vascaíno, o Vasco encaminhou a contratação do atacante português Bruma, que hoje joga no Braga de Portugal. E o Santos estuda a contratação do volante argentino Sforza, que joga no Vasco da Gama. E depois de muito tempo, após sua lesão, o Adson está muito próximo de voltar a jogar com a camisa do Vasco. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Eu pedi para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante e ajuda demais. Vamos bater a meta nesse vídeo de 25 likes. Tamo junto? Então, sem enrolações, vamos para as informações. A primeira informação agora é sobre o Vasco ter encaminhado a contratação do atacante Bruma, do Braga de Portugal. Depois de algumas semanas de negociação, o Cruz Maltino chegou a um acordo com o Braga para a compra do português nascido em Guiné-Bissau de 30 anos. Os clubes já trocam documentos para assinatura do contrato. O Vasco pretende fazer o anúncio oficial nos próximos dias. Informação dada pelo Lucas Pedrosa, do SBT. Então, complementando a informação do Lucas Pedrosa aqui, ó, exclusivo. Vasco encaminha a contratação de Bruma do Braga. O torcedor vascaíno está muito próximo de ter um grande reforço para a temporada de 2025. Depois de algumas semanas de negociação, o Vasco se acertou com o Braga pela compra do ponta Bruma. Português nascido em Guiné-Bissau de 30 anos, o canal do Pedrosa apurou que, apesar da negociação não estar fechada por falta de assinatura, os clubes já estão trocando documentos e o Cruz Maltino pretende anunciar nos próximos dias. Bruma tem uma longa carreira internacional e vive o melhor momento de sua trajetória. Na temporada atual são 13 gols e 8 assistências em 31 jogos, além de ser o atleta com mais dribles na Liga Portuguesa. A diretoria trabalhou intensamente em paralelo com a negociação com o Brian, que é o Brian Rodrigues, que joga no América do México, para garantir que o ponta titular chegasse e qualificasse o elenco de Fábio Carille. Ele nunca foi encarado como um plano B, mas sim uma negociação que era considerada mais difícil, e ainda é, por ser um ponta titular de uma grande liga europeia. O Vasco, até a assinatura, segue com cautela, visto que já se viu tudo no futebol, né? A questão do chapéu. O Vasco não vai falar que tá fechado com Bruma sem assinar, né? Obviamente, isso vamos dizer, coisa de iniciante, de amador, né? E aí vai lá que o outro time vai e faz uma proposta melhor e acaba negociando e fechando a contratação. Isso pode acontecer no futebol. Então, a contratação está encaminhada, não está certa ainda, está encaminhada. Ele nunca foi encarado como plano B, mas sim uma negociação que era considerada mais difícil, e ainda é, por ser um ponta titular de uma grande liga europeia. Então, cara, o Vasco está conseguindo pegar um jogador que ele é titular, é o jogador que tem mais dribles na liga europeia, na liga atual, pô, tá na melhor fase da sua carreira, e que joga em Portugal. A gente sabe que em Portugal, os portugueses lá, o Braga, Benfica, pô, tem dinheiro, né? Então, cara, é um ponto importante pra gente saber onde o Vasco está buscando jogadores. Visando que o Vasco contratou 5 jogadores nessa janela de transferência. Esses 5 jogadores chegaram no Vasco, foram de graça. Então o Vasco tem um dinheiro para fazer um investimento em alguns jogadores, tá? Então informação importante pra gente saber. Ele, além da ponta esquerda, pode atuar como atacante centralizado e pela direita também. É considerado por alguns dentro do Vasco como até mais preparado, mais pronto do que o Brian Rodrigues, alvo anterior do gigante da colina, e a tendência é que não pare por aí. Então o pessoal lá dentro do Vasco considera o Bruma mais pronto do que o Brian Rodrigues. Obviamente, né? O Puma tem 30 anos. Puma não, perdão. Bruma tem 30 anos. O Brian Rodrigues já tem menos idade. Tem 24, se eu não me engano, né? O Bruma tem mais passagem pro clube, joga numa liga europeia. Então, querendo ou não, é algo ali maneiro, né? Eu queria muito a contratação dos dois. Eu não sei se o Vasco contratando o Bruma vai conseguir trazer o Brian Rodrigues também, né? Até porque o América do México tá dificultando o negócio, né? O Vasco já se acertou, perdão, com o jogador, mas com o América do México estão dificultando mais ainda o negócio pelo atacante Brian. O Brian quer jogar no Brasil, quer jogar no Vasco da Gama, mas o América não quer liberar. Então fica muito difícil, né, você conseguir fechar uma contratação de jogador dessa maneira. Se o clube não facilita, não tem o que fazer. Então tá lá.
O clube segue negociações por jogadores do setor ofensivo, como o angolano Luigi Augusto, como a gente já falou aqui no nosso canal também, que atua no futebol turco, e o atacante Rony do Palmeiras. Entre outras possibilidades, como informado anteriormente pelo canal do Pedrosa, o clube espera ter de 2 a 4 atacantes contratados até o final da janela. Claro, contando com a volta do Adson e também em breve com o retorno do David, que volta no meio da temporada de 2025. Então, cara, são contratações importantes. E aí você quer saber assim, João, qual que é os valores? Vamos lá, segundo o GE Globo, o NTCast repostou essa informação, o Vasco propôs pagar 6 milhões de euros, que é aproximadamente 35,1 milhões de reais, pela aquisição do atacante Bruma, tá? Então, informação importante. Mas a negociação inclui metas coletivas e individuais, que podem subir esse valor, como classificação para a Libertadores, um título nacional, que é o Brasileirão ou Copa do Brasil, jogos como titular e participações em gols do atacante, tá? Então, um ponto importante para a gente saber, é muito maneiro, né? A negociação ali que o jogador está muito próximo de fechar com o Vasco da Gama, é algo muito importante, porque é uma contratação, uma baita contratação, na minha opinião, tá? Se o Vasco conseguir contratar o Bruma, para mim vai ser a melhor contratação do Vasco na janela de transferências de agora, tá? Então lembrando que o Vasco vai contratar o Bruma e mais 3 jogadores, tende a contratar mais 3 jogadores. Então, ponto importante, ainda tem a volta do Alisson, que a gente vai falar já nesse vídeo ainda também, tá? Você vai falar assim, João, transfer market do Bruma, vamos lá. Bruma, 30 anos de idade, 1,73 metros de altura, ele joga na ponta esquerda, é sua principal posição, né? Ele já jogou na seleção portuguesa também, né? Ele é nascido em Guiné-Bissau, só que ele tem a nacionalidade dele portuguesa. Então ele joga na seleção portuguesa. É um jogador que está no Braga desde 2023, tem contrato até 30 de 6 de 2027, né? Então se o Vasco vai comprar o jogador, ele vai vir para o Vasco que o Vasco está comprando, não é por empréstimo. Ele joga na ponta esquerda, também joga na ponta direita, também como meio ofensivo. Só que a principal posição do jogador é ponta esquerda. Informação importante pra gente saber. O valor de mercado do jogador é de 8 milhões de euros, então é um jogador bem caro, né? Querendo ou não, a gente tá vendo que o Vasco vai pagar um valor bem alto, né? Pros padrões do Vasco é um valor bem alto, no caso, né? E aí, a temporada atual do jogador. Liga Portugal, temporada 24 e 25, 17 jogos, 7 gols e 5 assistências. Europa League, né, que é uma liga muito forte. 6 jogos, 3 gols e 1 assistência. Taça de Portugal, um jogo, 1 gol e 1 assistência. Então, cara, em um jogo só ele fez 1 gol e 1 assistência. É um jogador que tá no melhor momento mesmo da sua carreira. Europa League, ele fez na qualificação da Europa League, ele fez, da Liga Europa, perdão, 5 jogos, 0 gols e 2 assistências. E no Allianz Cup, ele fez 2 jogos, 1 gol. Cara, é um jogador que tem uma estatística muito boa. Sem dúvida nenhuma, vai ser a melhor contratação do Vasco nessa janela de transferências, com certeza, né? E aí tá aqui, 31 jogos, 12 gols, 9 assistências, 2 cartões amarelos e 2.307 minutos jogados. O atacante português tem. O ponto importante que facilita na adaptação do jogador também é que ele fala português, né? Ele é nascido em Guiné-Bissau, perdão, mas ele fala português. Então, isso facilita, querendo ou não, a chegada do jogador ao Vasco da Gama e a sua adaptação, obviamente, ao futebol brasileiro. Os jogadores aqui falam português também. Então, ponto importante pra gente saber, é um jogador que tem passagens aí por muitos clubes da Europa, né? Então é importante, ele já passou aí pelo Sport de Portugal, já passou pelo Galatasaray, pelo Real Sociedad, pelo Leipzig da Alemanha, pelo Galatasaray, pelo PSV, Olympiacos, que é o time do grego, ele já passou pelo Fenerbahçe. Então, cara, a passagem do jogador, ele tem passagens aí por muitos clubes, né? Então, é um jogador que tem experiência, querendo ou não, então é importante a gente saber sobre isso. A outra informação aqui agora, né, é sobre o volante Sforza, o volante argentino. O Santos estuda a contratação do meia Sforza, tá, do Vasco. O Peixe discute uma proposta pelo jogador que é bem avaliado pelos analistas do clube. Comprado por 24 milhões, Sforza, de 22 anos, ainda não se firmou no Cruz Maltino após se destacar no futebol argentino pelo News Old Boys, tá? Então, ponto importante pra gente saber que o Sforza tá na mira do Santos. É um jogador que o Vasco contratou do News Old Boys, né? Não deu certo no Vasco, tá? Não deu certo, eu não gosto muito do Sforza. Eu acho que ele tem futebol pra melhorar. Eu acho que ele vai melhorar, ser um bom jogador. Mas, cara, no momento, o Sforza, ele é um jogador que não vai entrar nas partidas. O Vasco hoje, ele tem o Tietê, tem o Jair, tem o Paulinho, tem o Hugo Moura, tem o Matheus Carvalho.
No lugar de quem, desses jogadores que eu falei aqui pra vocês, o Sforza entra? Pra mim, no lugar de ninguém. Então o Sforza, ele virou a sexta opção do Vasco. Então, cara, pro jogador ficar no banco de reserva, é bom o Vasco emprestar, o Vasco vender, seja o que for, né? Que é arrumar um dinheiro, é maneiro, né? No jogador que é a sexta opção do nosso time, do nosso elenco, pra mim, tá de ótimo tamanho. Então, informação importante pra gente saber sobre o volante Sforza. O que vocês acham? Vocês venderiam o Sforza? Vocês emprestariam? Dariam mais oportunidade pro jogador no Vasco da Gama ainda? E o que vocês acham? Da sua opinião nos comentários. E da sua opinião também sobre o atacante Bruma, tá? Que é um jogador que tá próximo, tá com a contratação praticamente encaminhada aí, tá praticamente certo a contratação do português Bruma. O mais importante pra gente saber. Outra informação aqui agora, né, é sobre o Adson, né, que é um jogador que foi muito importante numa reta aí do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, só que infelizmente teve uma lesão, né, uma lesão na tíbia que acabou tirando ele da reta final do Campeonato Brasileiro. Creio eu, cara, se a gente tivesse o Adson, o David, na semifinal da Copa do Brasil, eu acho que a gente passaria pra final. E aí, na final, seja o que Deus quiser, como ia ser, né? Mas eu tenho certeza que a gente passaria pra final. Cara, a gente foi a gente foi pra semifinal da Copa do Brasil com quem na ponta? Era Emerson Rodrigues e na outra, sei lá, Puma Rodrigues. Cara, por mais que o Puma fez um bom jogo, aquele jogo ainda da volta, né? Mas enfim, nem se compara a um David Watson numa ponta. Enfim, informação dada aí pela Atenção Vascaínos. A informação lá do Sforza é do Lucas Mussetti, tá? Jornalista do UOL. Atenção, Adson está muito próximo de um retorno. O atacante já está participando de atividades em campo, ainda não com a equipe, tá? Com o elenco. Previsão é que em fevereiro esteja liberado para jogar. Então tá aí, o atacante Adson, que breve vai estar de volta aí, vestindo a nossa camisa, representando. Ele que estava jogando muito bem antes de se machucar, infelizmente. Ele tinha a opção de continuar com a mesma lesão ou jogar, né, e sentir dores, que não é legal, né, ou fazer cirurgia. Ele optou de fazer a cirurgia, a mesma coisa do Estrela, né? Então é um ponto importante pra gente saber que o jogador Adson aí tá próximo de voltar a jogar com a camisa do Vasco. É um reforço, querendo ou não, né? O Vasco aí quer contratar de 2 a 4 jogadores para o ataque. E aí você tem de volta aí um Adson agora. No meio da temporada tem um David, que foi importante, querendo ou não, na temporada 2024. Então, querendo ou não, o Vasco aí evoluindo aí no mercado da bola. Eu acho que o Vasco ainda precisa contratar um zagueiro, na minha opinião. Eu acho que é necessário. Eu acho que... Eu quero ver muito o Maurício Lemos junto com o João Vitor. Pra mim é uma dupla de zaga que pode dar certo, né? Só que tem uns pontos aí que a gente sabe, né? Que o Maurício Lemos não atuou nenhuma partida. Atuou algumas partidas, né? Mas não atuou nem 10 partidas no Atlético Mineiro 2024. Então tá sem ritmo de jogo. Então eu quero ver o Maurício Lemos e o João Vitor na zaga do Vasco. Mas eu ainda assim contrataria um outro jogador. Ou assinaria um pré-acordo ali com o Balbuena pra ele vir no meio do ano. Seria uma boa também, né? O que você acha? Então é isso, pessoal. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal que é importante, ajuda pra caramba. Tô de volta em casa, tô de volta ao meu quarto. Hoje tem live, um ponto importante pra vocês. Hoje tem live às 2 horas da tarde, provavelmente, ou 1 hora, 1h30. Enfim, eu aviso vocês no grupo do WhatsApp. Entra no grupo do WhatsApp, o link tá na descrição. Então, ponto importante pra gente saber. Tamo junto, gente. Um abração. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Abraço. Tamo junto. Tamo de volta aí. Provavelmente hoje vai ter live. Se não tiver hoje, amanhã, segunda, tem live pra vocês. Abraço. Tamo junto.